A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui novamente para meditar na palavra do Senhor. Pura, verdadeira, fiel, sempre edificante, alimento para as nossas almas. Não dá para viver sem ela, não é verdade? E nós estamos numa série de reflexões, meditações, e nem por isso menos importante que uma pregação, na verdade, um momento que a gente, você e eu, estamos aqui para refletir realmente e permitir que essa palavra entre nos nossos corações e que venha ser a resposta daquilo que nós estamos precisando e que venha ser o alívio das nossas dores diárias, que venha ser um pronto socorro, um socorro imediato daquilo que nós estamos precisando para as nossas vidas. A palavra do Senhor é tudo. A palavra do Senhor é nova a cada manhã. E quando nós meditamos na palavra do Senhor, é que realmente podemos entender como ela se renova, porque ela é sob medida para as nossas necessidades e para nos aproximar e nos fazer conhecer o nosso Deus cada dia mais. Salmo de número 21, versículo 13. Diz assim: Se exaltado, Senhor, na tua força, cantaremos e louvaremos o teu poder. Salmo 20 e o Salmo 21 parecem fazer parte de um mesmo momento ou de uma sequência. No 20, o rei estava se preparando para a guerra. Ele estava diante do templo do tabernáculo do Senhor, dos levitas, com toda a congregação, entregando as suas ofertas de louvor e sacrifício, e esperando ouvir do sacerdote a bênção prometida pelo Senhor, para poder sair em batalha com o coração tranquilo, sabendo que morrendo ou vivendo estava com o Senhor, que sendo vitorioso ou perdedor estava no controle do Senhor a sua vida. Mas o rei sai adorando por uma batalha que ainda não lutou, por uma vitória que ainda não conseguiu. E sabe o que acontece? O Salmo de número 20 é uma resposta a isso. O rei volta vitorioso. E eu posso imaginar, talvez por trabalhar com criança, eu tenho uma mente muito imaginativa, de Davi voltando com os seus homens, entrando pela cidade de Davi, a cidade de Jerusalém, que também é chamada de Davi, com todas aquelas crianças e homens e mulheres gritando, celebrando mais uma vitória. E talvez muitos de nós pudesse se alegrar mesmo e tomar para si a vitória. Ah, que coisa, venci, como eu sou bom, como eu sou boa. Mas Davi não. Isso me cativa muito nesse personagem bíblico que tem falhas, que tem suas fraquezas, suas limitações, mas ele nos ensina de uma maneira muito preciosa a dar o louvor a Deus. Porque o louvor é devido a Deus, somente Ele merece louvor. Até aquilo que fazemos aparentemente com as nossas forças, as forças que temos é Ele que nos dá. Então o rei volta, e ele volta vitorioso, e ele canta essa vitória. Mas ele não canta uma vitória na primeira pessoa. Eu lutei, eu venci, eu prevaleci. Não, ele diz: Senhor, a tua força me conduziu à vitória. O teu poder me fortaleceu. Foi diante de ti, da tua presença, que os inimigos caíram. Eles foram envergonhados, aqueles inimigos que vinham afrontar o exército do povo de Deus. Eles saíram envergonhados. Os grandes reis tiveram que retroceder, os grandes generais tiveram que vir oferecer oferta de paz, porque tu, Senhor, tu os espantou. Foi a tua mão que fez com que as armadilhas que eles planejaram recaíssem sobre eles mesmos. Foi a tua poderosa mão que fez com que o arco que estava apontado para nós se voltasse para o seu próprio exército. Senhor, tu és
grande. E ele adora, e ele vem dizendo em todo o salmo que foi a mão do Senhor. A mão do Senhor alcançará os inimigos. A mão do Senhor fará retroceder os valentes. A mão do Senhor derrubará. E ele reconhece que essa vitória não é dele. Essa vitória não é do seu exército. Aquele exército sem muitos cavalos, sem carros de ferro, com homens andando a pé? Não. Essa vitória não poderia ser humana, simplesmente humana. Essa era uma vitória espiritual. Essa era uma vitória daquele que aprende a depender do Senhor. Porque quando aprendemos a depender do Senhor, Ele vem em nosso socorro e Ele guerreia as nossas guerras. Qual é a sua batalha hoje? Você tem atribuído as suas vitórias ao Senhor? Você tem reconhecido que somente Ele é capaz de conduzir você em triunfo? Essa história começa antes com um rei diante do Senhor, pedindo misericórdia, pedindo força. E agora esse rei celebra uma vitória. Nossa batalha, meus irmãos e minhas irmãs, não é uma batalha por uma coroa de um rei. Nossa vitória, nossa batalha, as vitórias que estamos querendo e precisamos ter, não é uma vitória temporal, uma vitória que acaba aqui, porque a nossa luta não é a luta contra a carne, nem é contra o sangue. Portanto, a nossa batalha está no mundo invisível, no mundo espiritual. E mais ainda, para vencer esse tipo de batalha, dependemos do Senhor. Precisamos nos submeter a Ele. Precisamos entender que sem Ele não somos nada. E eu quero fazer um apelo a você que está assistindo essa meditação, essa série de meditações no livro dos Salmos, mas que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Que gosta muito de ouvir a palavra, é um conhecido amigo do Evangelho, mas ainda não se tornou filho de Deus. Deus não quer que você seja um conhecedor do Evangelho e simpatizante da palavra. Ele quer que você seja filho, Ele quer que você seja filha. E só existe uma maneira de se tornar filho ou filha de Deus, é reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É recebendo essa maravilhosa graça, recebendo essa salvação que veio por meio da graça, que é um ato de fé. É entregando a Ele a sua vida. Talvez você diga para mim, não, mas eu já sou de Deus. Então declare isso. Diga, Senhor, venha ser o meu Salvador, mas venha ser o meu Senhor também. Eu quero colocar nas tuas mãos a minha vida, para que as minhas batalhas não sejam mais minhas, para que as minhas lutas não sejam lutadas apenas na minha força. Eu quero ter a tua força, eu quero que o Senhor esteja ao meu lado. Receber a salvação é importante, mas receber o senhorio é essencial. E se você quer a salvação, você precisa aceitar o senhorio de Cristo na sua vida. Ele só luta as guerras daquele de quem Ele é Senhor. Ele lutou ao lado de Davi, Ele lutou à frente do seu exército, porque Ele era o Senhor de Davi. E Deus quer ser o seu Senhor também. Para isso, receba, reconheça que você é pecador, pecadora, e que precisa deste Deus, que é tão amoroso, ao ponto de lutar as nossas batalhas em nosso lugar. Que Deus abençoe sua vida e que você seja alcançado por salvação nesse dia. Em nome de Jesus.